Quero que você leia comigo, 2 Coríntios 4,16, que já está aqui projetado. Vamos ler juntos? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O assunto nosso é a obra de Deus no homem interior. A obra de Deus no homem interior começa com o milagre do novo nascimento. Sem este milagre, o homem está inabilitado para compreender as coisas do Espírito de Deus. Sabe o que é, irmãos? É você tentar falar da vida no Espírito para uma pessoa que não nasceu de novo. É você riscar a água, fazer careta para cego. Ele não vai compreender nada, porque quando se fala nesta vida com Deus, a vida no Espírito, só quem nasceu de novo pode entender, captar a mensagem, o entendimento de fato. Paulo escreve, sobre isso. Eu não vou ler o versículo, em 1 Coríntios 2, 14, 15, ele diz o seguinte, que as coisas de Deus para o homem natural não têm sabor. Incrível isso, né? A palavra que ele usa lá, quando diz que os homens naturais não entendem as coisas de Deus, é a palavra moros, insípido. Para eles as coisas de Deus não tem nem sabor nem sentido. Só para nós tem grande sentido. E esta é uma das grandes diferenças entre o homem natural e o homem espiritual. O espírito humano é vivificado na conversão. Paulo explicou isso bem aos Efésios capítulo 2, desde o primeiro versículo. Mas aqui no versículo 5 ele diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, a obra de Deus na nossa vida, ela começa com esta ressurreição, com esta vivificação do Espírito. É aí que Deus coloca a centelha da vida eterna dentro de nós, a partir desta vivificação. É fundamental, é imprescindível esta experiência para se receber a vida eterna. A vivificação do Espírito só é possível mediante a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Vamos ver alguns textos. O primeiro, vamos ler: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. Veja, qual é o instrumento que Deus usa para vivificar os mortos espiritualmente falando? Ele usa a sua palavra. A palavra de Deus, então, vem como uma semente. A palavra semente aqui vem de gens, de onde vem vida. Tem uma ligação direta com a ideia da coabitação natural do homem com a sua esposa, aonde uma semente é depositada no útero e é fecundado. Só que a nossa semente é corruptível, mas a palavra de Deus é a semente incorruptível de Deus, e por ela Ele vai vivificar o nosso espírito que está morto. A palavra de Deus então vai levando vida e vai penetrar em nosso coração. Segundo, Jesus disse assim: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a gente tem que ter essa concepção, essa fé, sabe? Não somos nós que damos vida para as pessoas, mas à medida que nós declaramos a palavra de Deus, essa palavra vai entrar e vai produzir uma coisa sobrenatural no ser humano.
que é a vida de Deus. Quando nós estamos falando aqui da vida, a vida eterna, porque vida física a pessoa tem. A alma dele está em plena atividade, o corpo dele está ali, né, com vida, a vida física está funcionando. O que não funciona no homem natural é a vida espiritual, que faz ele ter contato com Deus, relação com Deus. Então, olha, eu disse, a vivificação do Espírito só é possível mediante a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Já vimos 2 versos que falam da palavra, agora esse terceiro fala do Espírito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5. Então a palavra e o Espírito agem em conjunto no homem que está exposto à palavra de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, ide pregai, pregai. A gente vai pregando, anunciando a palavra de Deus vai caindo, como semente vivificadora no espírito dos homens, na mente dos homens, e vai operando aquilo para o qual ela foi enviada. Atributos do Espírito. Nesse estudo é importante sabermos que o nosso espírito tem habilidade, possui habilidades que operam acima dos atributos da alma e do corpo. Então este é o grau mais elevado de espiritualidade do homem, aquilo que procede, aquilo que é gerado no seu espírito, não na sua alma e nem muito menos no corpo. Esses atributos do Espírito representam a nossa espiritualidade e nos permitem relacionar com Deus. Quando Paulo fala dessas 3 virtudes, que nós chamamos de virtudes cardeais, em 1 Coríntios 13, quando ele diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, Paulo destaca isso aqui acima de todas as virtudes, E aí destaca o terceiro atributo. O maior destes é o amor. Claro, não tem dúvida nenhuma, pela revelação que Deus deu a Paulo, que o maior de todos os atributos do ser humano é o amor. Quando nós falamos que o Espírito, então, é este lugar aonde podemos desenvolver o mais alto nível de espiritualidade, e Paulo diz que o amor é o mais alto nível de espiritualidade. Então fica claro, subentendido, pelo menos para mim, que o amor é um atributo do Espírito. Aí você diz assim, mas não existe, sabe que não existe nada de amor na alma? Porque vamos falar agora mesmo que a alma, entre os atributos da alma estão os sentimentos. Na realidade, o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. O amor é um estado do Espírito, que é claro que tem que ser aperfeiçoado, desenvolvido. Mas você diz, mas na alma não tem, por exemplo, um homem que não nasceu de novo, ele não tem amor, por exemplo, pelo filho, pela esposa, por causas nobres. Ele tem uns instintos, ele tem uns sentimentos, que até são nobres, pensando do ponto de vista humano. Daí vem muitos atos heróicos, que pessoas arriscam a vida para salvar alguém de um incêndio, de um acidente. Você diz assim, mas não é este o amor que nós estamos falando aqui, que Paulo diz aqui? Eu digo para você o seguinte, o amor, se ele de fato existe na alma, é numa proporção ainda muito fraca e pequena, mas suficiente para esses atos heróicos, mas não tão suficiente para atingir o requerimento divino. Este amor que atinge o requerimento divino, que ele espera que nós tenhamos, seus filhos tenham, é o amor no nível do Espírito. Daí eu posso entender que existe algo do amor já na alma, mas na alma, pela estrutura da alma, ele não chega à sua plenitude. Ele só chega na sua plenitude
nos domínios, na dimensão do Espírito. Porque aí este amor extrapola tudo que é racional, tudo que é de limites, entende? Ele vai para o ponto, ele vai para o nível do amor divino, aonde Deus ama incondicionalmente. Deus não ama em base de troca. Deus não ama porque eu faço algo, porque eu mereço algo, mas porque Deus, na sua natureza, Ele é amor. E aí, este é o amor que, de fato, Deus, que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13, que eu creio que só pode ser um atributo do Espírito. Aí, como Paulo colocou junto com o amor a fé e a esperança, então nós temos que acreditar que os três estão em conjunto no Espírito. Não tem nada de fé na alma? Tem também, no nível embaralhado, meio misturado, meio confuso, né? Em que a pessoa não deixa de acreditar que exista um Criador, mas ele não tem a menor noção, e aí por aí vai. Ele consegue, vamos dizer, exercitar um nível de fé, mas quando esta fé passa para o nível do Espírito, ela é perfeita. Aí esta é a fé que vence o mundo, que João disse. A fé que vence o mundo, a fé que o justo vive dela. A fé da alma não te sustenta não, mas a fé do Espírito sim, porque o Espírito tem contato com Deus, e o que ele exercita de confiança em Deus, vem direto da comunhão com Deus, não de fatos, né? Como aquele hino que diz que nós cremos não pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. É verdade. Claro que o que Deus faz também é muito importante, como eu já expliquei isso aqui, e tem a ver também com o processo de nos levar a esta fé perfeita. As obras de Deus têm este propósito, nos levar à fé perfeita, e é claro que Deus também se interessa de manifestar as suas obras, porque suas obras mostram o seu amor, o seu cuidado, sua bondade. Então, tem tudo isso. Então, quando o Espírito é vivificado, estamos falando quando Deus nos salva um homem, uma mulher, os atributos do Espírito também o são. Se ele é salvo, ele vai começar a ter uma fé cristalina, uma fé de nível do Espírito. Ele não vai crer em tudo mais, ele vai crer somente em Deus, porque o homem que tem fé no nível da alma, às vezes crê em muita coisa de uma vez, que não resolve nada, né? Aí no nível do Espírito, a fé dele, ela é exclusivista, ela é radical, ela é perfeita. Agora vamos para a alma então. A experiência da salvação não isenta o corpo das doenças. Paulo ficou enfermo, Paulo falou de irmãos que trabalhavam com ele que ficou enfermo, todos eles eram crentes salvos. E a experiência da salvação também não isenta a alma, não torna a alma perfeita de uma só vez. E mesmo assim não deixa de ser salvação. Você fala, mas então não é salvação? É salvação. Tem muitas pessoas salvas que ainda possuem padrões negativos recorrentes, que se manifestam de formas inesperadas e que funcionam como bloqueios. Esses padrões negativos passam a ser bloqueios, impedindo que a pessoa tenha um bom relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Mágoas, ressentimentos e ódios fazem parte da velha natureza e são ativados por situações, palavras ou comportamentos que funcionam como gatilhos e que podem paralisar a pessoa. Nós trazemos essas feridas conosco, as quais muitas vezes insistem em continuar fazendo parte de nossa vida. Esta é uma grande realidade. Tem que haver esse contrapeso, esse equilíbrio, para a gente não ir para um extremo, para extremos, né? Eu sou crente, você é crente, mas nós lidamos ainda com alguns ímpetos que a gente trouxe da velha vida, da velha natureza. A velha natureza, não vamos falar disso agora mesmo, mas já adiantando, a velha natureza não é erradicada na conversão. Erradicada seria assim, eliminada completamente da nossa estrutura humana.
ela faz parte da nossa estrutura humana, mas ela não deve governar mais a nossa vida. E o grande trabalho do cristão é entender isso. Como é que eu vou viver tendo uma velha natureza ainda dentro de mim e não vou permitir que ela me governe? Esta é a batalha, né? Há alguns cristãos que avançam mais no seu crescimento espiritual, afastam mais daquele princípio da velha vida, distanciam dele, vivendo mais a vida do Espírito. Esses cristãos vão se tornando notáveis, vão se tornando os modelos, exemplos dentro da igreja, são os que podem ser apresentados como exemplos, são os que tomam iniciativas de ajudar os outros, são os que tornam colunas. Deus quer que todos cresçam. A ordem do Senhor é: crescei no conhecimento e na graça do Senhor, né? Toda a palavra de Deus fala do projeto de Deus, que é de crescimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, o projeto de Deus é nos afastar cada vez mais do princípio da velha vida e nos colocar em contato com o princípio da nova vida, para vivermos guiados, dirigidos por ela, pelo poder da nova vida. O resultado prático da restauração da alma são as mudanças significativas na automotivação. Você viu pessoas que só motivadas por recompensas, né, por elogios. À medida que o crente vai se tornando mais espiritual, ele não precisa mais de automotivações que são, vamos dizer assim, recompensas humanas apenas. Ele começa a ter sua autossatisfação em Deus. Nós não precisamos ser igual ao outro, nós devemos ser nós. Essa autoestima é exatamente a capacidade que você tem de apreciar você mesmo, de amar você mesmo, de gostar de você mesmo. Não é errado não, porque Jesus disse o seguinte, que nós temos que amar a Deus sobre tudo, sobre todos, e o próximo como a nós mesmos. Então o amor que nós damos para o próximo depende do amor que nós temos por nós mesmos. E o homem sem Deus, o homem sem a salvação, geralmente ele é revoltado consigo mesmo, e essa revolta dele, ele acaba também direcionando ela a Deus. Há muitas pessoas ressentidas contra Deus, que tem raiva de Deus, que tem contrariedade contra Deus, que inclusive de vez em quando fala abertamente, né? Que não concorda com o que está acontecendo, com a situação. Na realidade ele está dizendo: não concordo com quem fez este mundo, né? Na realidade ele quer dizer isso. Bem, Jesus declarou que a sua missão era curar os feridos de alma. Essa alma ferida vem desde o nascimento, porque nós descendemos de pais pecadores, e a ferida da alma começa lá atrás, no pecado, mas ela pode com certeza também criar dimensões mais devastadoras, se a gente tiver uma infância que não tivemos o apoio necessário, não fomos criados num ambiente de amor, de estímulo, né? Se você foi criado, se você viveu experiências traumáticas, que te tocou, que te machucou muito, então claro que a gente fica arredio, com medo, né? A gente apaga um pouco aquilo que Deus deu para a gente, que se poderia manifestar, você se retrai, né? Há um certo psicólogo cristão, ele estava fazendo uma análise seguinte: a gente nasce neste mundo, então você começa a criar barreiras de proteção. Não, eu não vou em tal lugar porque já fui uma vez, me machucaram lá, já me feriram. Aí você cria uma barreira, depois você cria outra, depois você cria outra. Não, eu não vou envolver com determinados parentes, meus parentes já fez isso comigo. Você vai fazendo as barreiras de proteção, vai criando elas para não correr o risco de ter outra decepção. Só que ele disse o seguinte: depois de um certo tempo, você descobre que você criou tantas barreiras, você é o mais prejudicado com essas barreiras, você está preso nelas, você está confinado nelas. E aí tudo bem, você criou as barreiras, se isolou,
mas você não vai cumprir seu papel que Deus tem para você nesta jornada da vida. Por quê? Porque você está preso, confinado, as paredes te prenderam, as suas próprias paredes prenderam. Então o remédio de Deus é curar a alma, sarar, tirar esse trauma, tirar essa coisa ruim que a gente lembra, né? Lembra mesmo, né? A gente lembra tanto de coisas boas como de coisas ruins, né? Tem mudanças no tempo, né? A primeira chuva cai, dá um cheirinho ali de poeira, lembra alguma coisa, você, lembrei lá do passado, esse cheiro e tal, né? Esse dia o irmão começou a me contar que ele passou uma época difícil na vida, mas aí ele quando estava passando aqueles dias muito difíceis, ele desejou Deus, ele quis orar, e ele foi orar, e ele disse que ajoelhava para orar. Sabe o que ele lembrava? Ele lembrava da época que ele era criança aqui nessa igreja, e que a gente tinha aqueles cultos na época daquelas campanhas de oração, lá na salinha, e ele ia com o pai dele, e ajoelhava para orar, e ele disse que ajoelhava numas cadeirinhas que tinha lá atrás, e tinha mesmo as cadeirinhas de compensado, e ele disse que sentia o cheiro do compensado. Ele estava, quando criança, orava e sentia aquele cheirinho do compensado ali junto com o pai. Ele disse que nos dias da aflição dele, agora adulto, pai já casado, ele disse que foi orar, disse que o cheiro daquela madeira voltava quando ele começava a orar. E aí ele começou a me contar isso e chorar perto de mim. Ele disse: Deus falou comigo, pastor. Ele disse: cadê aquele menininho que orava a mim quando eu era criança? Cadê aquela criança, a minha criancinha? E ele disse que Deus consolou ele demais, muito mesmo, sabe? Ele disse que orar, até o cheiro da madeira voltava, e lembrava ele aqueles momentos, né, que ele orava aqui na igreja como criança. Eu falei: que incrível, incrível. Deus realmente falou com você. Deus usou as vias que a gente tem para lembrar coisas: olfato, paladar, visão, audição. Deus tem vez que lança a mão de todos os recursos para nos trazer a nossa memória aquilo que Ele já falou conosco, aquilo que Ele já deixou claro que nós representamos para Ele, e que às vezes a gente esquece, e por conta disso fica abatido, fica desconsolado, fica desanimado, fica com medo. E o Senhor vem dizer: eu te amo. Lembrou ele? Ele disse que Deus fala: cadê aquele menininho, né, que eu fazia chorar na oração, que ficava ajoelhado e tal. Irmãos, assim como existe cura para o corpo, também existe cura para a alma. Jesus veio curar os quebrantados do coração, e a palavra coração aqui simboliza, é uma figura da alma, quebrantados da alma. Os atributos da alma, então, ajudam a gente a entender muito esse negócio, né? Como Deus vai agindo. Os atributos da alma são 3: mente, vontade e sentimentos. A mente possui consciência, raciocínio, inteligência, memória e imaginação. O Espírito Santo nos convida então a cooperar com Ele no processo da restauração da mente, com as seguintes atitudes. O que é que o Espírito Santo espera da nossa parte? Olha, tudo isso é Deus que vai fazer, mas tem uma inclusão. Deus inclui o homem nesse processo, porque faz parte. Nós não somos um autômato, somos um ser racional. Nós temos que ser alcançados, tanto na nossa alma, no nosso espírito, como no nosso corpo. Deus quer nos alcançar inteiro, completo. Então Deus nos coloca para trabalhar com Ele. A obra é dele. Ninguém tem mérito nenhum nisso, mas Deus te inclui nisso. Por quê? Porque você vai crescer, você vai adquirir entendimento, maturidade. Deus vai desenvolver em você virtudes. Então Paulo diz que o Espírito Santo espera de nós primeiro o despojamento do velho homem. Ou seja, temos que encarar esse desafio. Que desafio? O desafio de nos distanciarmos cada vez mais daquele velho homem sem Deus, que representa o nosso passado antes da conversão. Então, a mesma Bíblia que diz que é Deus quem nos santifica, também diz que nós devemos nos despojar do velho homem. Está aqui. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, existe uma nova força dentro de nós. Essa palavra, espírito do vosso sentido, em outras palavras, existe um novo princípio de vida dentro de você. Primeira coisa então que o Espírito Santo nos convida a fazer com ele, junto com ele, é distancia do velho homem. Segundo, temos que encarar uma guerra, uma batalha. Destruição dos pensamentos rebeldes. Tem pensamentos que surgem em nossa mente que é rebelde. É um pensamento que insurge contra Cristo, insurge contra o reino. E nós temos que fazer o que com esse pensamento? Destruí-lo, estrangulá-lo, arrumar um jeito de aniquilá-lo. Ou seja, você lembra quando Jesus disse assim: se a tua mão te escandalizar, arranca e lança para longe de ti. Se teu olho direito escandalizar, arranca. É claro que Jesus não estava falando de automutilação. Jesus estava falando de atitudes enérgicas, tão enérgicas como arrancar um olho, como cortar uma mão. Mas você faz isso no nível do quê? Da mente, do pensamento. Porque nós sabemos que uma pessoa pode estar preso lá na cela 310 da penitenciária estadual, onde ele fica sozinho, e ali dentro ele permitir que pensamentos hediondos, criminosos, continuem governando a mente dele. Não é a prisão que elimina esta situação de pensamentos dominantes, insurgentes, rebeldes. Quem é que domina isso? É só a gente mesmo. Claro, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, hoje nós temos a palavra que vai nos moldando. Nós temos todas as condições para fazer uma guerra contra pensamentos e conselhos de altivez, estrangulá-los, eliminá-los. Alguém disse o seguinte: quando um pensamento desse vem, eu tenho certeza, claro, que ele não vem de Deus, do Espírito. Então eu digo para ele: volte agora para de onde você veio, volte para o lugar que você veio. Aqui na minha mente você não vai ficar. Eu te rejeito, eu te condeno à destruição. Eu determino o seu aniquilamento. Nunca, jamais vou atender esse pensamento. Então é isso que você faz: destruir pensamentos rebeldes. Terceiro, a busca de memórias saudáveis. Isso o Espírito Santo fez na vida do irmão, trazendo na memória dele, até o cheiro da cadeirinha de madeira que ele ajoelhava para orar. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Claro, trouxe a memória de coisas tristes. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos que nele confiam nele. Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Isso está lá em Lamentações, que é um dos livros que trata da maior tristeza do profeta Jeremias, e era a tristeza de Israel também, porque tinha acontecido o cativeiro babilônico, e Lamentações é exatamente lamentações mesmo, pela destruição de Jerusalém. Mas em meio àquele livro que é até pequeno, né? Mas que trata de tantas lágrimas, o profeta Jeremias faz essa colocação tão grandiosa, dizer: embora eu estou chorando, eu estou triste, mas eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. A esperança volta quando penso no amor do Senhor Deus. Quando eu lembro que Ele é um Deus de misericórdia e a sua bondade se renova todos os dias. Irmãos, a gente tem que pregar para a gente mesmo às vezes. Davi pregava para ele mesmo. Se você der uma olhada lá no Salmo 103, ele diz assim: ó minha alma, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque te perturbas. Ó minha alma, não esqueça dos seus benefícios. Davi estava pregando para ele mesmo. É a mente espiritual guerreando contra a mente carnal. É o velho homem
É o novo homem combatendo o velho homem. É a mente antiga sendo combatida, enfrentada pela mente de Cristo que nós temos. Aí você fala assim, tem hora que eu pareço que tem duas pessoas dentro de mim mesmo. E tem mesmo, e é verdade. E tem mesmo. Duas pessoas dentro da gente. Uma que Deus quer que ela fique apagada, que ela fique inativa. E outra que Ele quer que cresça dentro de nós. Paulo falava que Cristo está sendo formado dentro de nós. Outra coisa que o Espírito Santo convida a gente para fazer com Ele: cultivar bons pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver um processo de pensamentos renovados. Por isso que é importante estar ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é importante estar lendo a Bíblia. Por isso que é importante estar conversando com gente espiritual. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quinto, o Espírito Santo nos convida a usar as nossas imaginações de forma positiva. Provérbios 23:7 diz o seguinte: porque como imaginou na sua alma, na sua mente, assim é. Ou seja, se nós ficarmos pensando que somos de determinada maneira, vamos acabar seguindo em direção àquelas imaginações que a gente está projetando, fazendo. Tem pessoa que ele acha que ele é chato. Eu acho que eu sou chato. Ele acaba ficando chato mesmo. Você sabe o que você tem que pensar? Dizer: eu sou amável. Eu sou amável. O que é dizer eu sou amável? É possível alguém me amar. Eu sou amável. Há possibilidade de qualquer pessoa me amar. Aí você começa dizendo: quer uma prova? Deus me ama. Jesus me ama. Meu pai e minha mãe me amam. Meus irmãos me amam. Então, por conseguinte, acho que todos os meus irmãos na igreja também me amam. E acho que quando eu for, as pessoas vão me amar. Eu sou amável. Aí você começa a ter um rostinho alegre, um rostinho feliz. E de fato todo mundo começa a te amar mesmo. Porque é gostoso, porque é bom ficar perto de você. Porque você está sempre, de uma certa maneira, como diz o outro, de bem com a vida. Olha o que eu coloquei aqui. As imaginações funcionam como telas, onde projetamos os nossos pensamentos. Temos que projetar coisas boas em nossa tela mental. Nesse sentido, devemos santificar também os nossos olhos. Ou seja, tudo que vai entrar na nossa alma, ele vai entrar via janelas. Janelas dos olhos, dos ouvidos, do olfato, do tato, do paladar. Ou seja, as janelas da alma. São consideradas janelas da alma os 5 sentidos do corpo, que nos põe em contato com o mundo exterior. A nossa alma vê e participa do mundo exterior e também recebe dele as influências. Por isso que o salmista disse assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, tem muita coisa que você pode estar vendo aí na internet ou na televisão, que você tem que tirar fora, rápido, que faz mal. Você vai ver uma coisa deprimente, uma coisa ruim, triste, inclusive muito além da realidade, né? Somente através dos meios de comunicação, há muito filme, há muita coisa que cria, né? Aquilo é chocante. E a sua alma, a apreensão que você vai tendo do mundo exterior, você tem que evitar o que você pode de coisa ruim, que penetre via olhos na sua alma, entre para o lado de dentro aqui, né? Entre e faça alguma coisa negativa dentro do seu coração. Então, o Einstein, eu coloquei ele aqui porque ele fala alguma coisa da imaginação. Ele diz assim: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu não sei não. Ele era muito inteligente, né? Então, talvez ele deva ter uma razão por dizer isso. O conhecimento é limitado, a imaginação envolve o mundo.
E, num certo sentido, é o seguinte: a imaginação parece que é um dos atributos que o ser humano tem que mais se aproxima do todo poder de Deus, né? Porque Deus é todo poderoso, Ele pode criar o que Ele quiser. Nas imaginações, o homem também cria o que ele quiser. Só nas imaginações, né? Mas aproxima um pouco, né? Já é um atributo. Então é possível a gente criar muita coisa boa na imaginação. E se for coisa boa, com certeza elas podem se tornar realidade. Imagine você, pense você, que você vai pregar um dia. Você vai ainda pregar uma grande mensagem um dia na igreja, aqui na sua igreja. Aí você começa a imaginar que versículo você vai ler. Daqui a pouco você procura mesmo um versículo e diz, pode ser esse. O dia que Deus quiser, vai ser esse versículo. Aí você já começa pensando como é que você vai chegar aqui na frente, como é que você vai pegar o microfone, como é que você vai começar a cumprimentar os irmãos. E daqui a pouco você começa a visualizar lá no seu interior o culto e a sua Deus te usando. Aí você pensa nisso hoje, mas fala, não, eu não vou nem pensar nisso, eu não vou pregar. Mas da manhã você volta de novo, mas é possível, até posso pregar assim, né? Posso sim, por que não? Todos os irmãos estão ali, são de Deus, eu sou do Senhor, e Deus pode me usar. E aí você começa novamente a imaginar a pregação, você dando uns pulos aqui no púlpito. Eu quase não imagino isso que eu não pulo. Eu fico meio quieto, acho que a imaginação minha é mais no sentido da razão, não é do corpo. E aí assim, mas você pode imaginar, né? Imaginar, tinha muitos obreiros aqui que já pregaram aqui, eles esticavam esse fio até a última, porque eles queriam ir lá e voltar aqui e lá. Então é o seguinte, ele imaginou isso em casa, ele não chegou aqui e aprontou isso na hora não, porque ele ficou pensando naquilo. Já estava falando, falei para o Romualdo agora mesmo, que eu sonhei outro dia com o irmão Cristiano, né? Agora, semana passada, o irmão Cristiano não gostava de fio muito curto aqui não. Então imagine, faça, né, já uma projeção na sua mente daquilo que você pode fazer para Deus. Isso vai acontecer, hein? Outra coisa, o exercício da mente. Na conversão, Deus nos dá uma nova natureza, sem, contudo, erradicar a velha natureza. Como eu já disse, 1 Coríntios 2,16. Então, nós passamos a ter duas naturezas depois do novo nascimento. E essas duas naturezas são opostas. Esta é a grande batalha que o cristão tem. Na realidade, esta é a maior, todo conflito que o cristão tem de mais sério é este. Porque ele vê dentro dele o que Paulo disse, né? Carne, opondo-se ao espírito, espírito à carne. Mas Paulo disse que devemos então andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Estas duas naturezas então, elas vão lentamente, a velha natureza vai ficando enfraquecida e a nova natureza fortalecida. E dessa maneira é que nós vamos nos tornando mais espirituais. Vamos rapidinho aqui. Vamos para a vontade. A vontade é outro atributo da alma. É a capacidade de fazer escolha, poder da decisão. A transformação da vontade começa também na conversão, ocasião em que Deus liberta o homem do poder de Satanás e do pecado, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Esta era a missão que Deus deu para Paulo. Paulo, eu vou te dar autoridade para pegar meu evangelho e você vai tirar os homens do poder de Satanás e levá-los a Deus. Então esta é o resumo dos dois segmentos que existem no mundo. Existe um segmento no mundo que está sob o poder de Satanás, e outro que foi liberto do poder de Satanás e está agora sujeito a Deus. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira situação. Não existe. São essas. A Bíblia, ela apresenta esse dualismo. Ou a pessoa está juntando com Cristo ou está espalhando, né? Ou ela é por Cristo ou é contra Cristo. Paulo disse, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora isso aqui é muito importante. Assim como Pedro, muitos crentes têm uma vontade fraca que precisa ser tratada pelo Senhor. O apóstolo Pedro tinha a maior da boa vontade, o maior do desejo, da disposição de servir a Deus, mas ele mesmo não conhecia
a deficiência da vontade dele, ele mesmo não conhecia. Deus permitiu que ele passasse por aquilo, e quando Deus permite, não é para destruir, não foi para destruir Pedro, foi para curar Pedro, porque depois o Senhor se preocupa tanto com Pedro. Depois da ressurreição, Jesus menciona o nome de Pedro em particular, e disse: olha, diga para os meus irmãos e para Pedro, especificamente, que eu vou adiante de vós para Galiléia. E foi exatamente na Galiléia que o Senhor aparece no mar, na praia. Pedro está no mar, e o Senhor então pede a eles: vocês têm peixe? Tragam. E Pedro vai nadando, chega lá, e Jesus conversa com ele, tem aquela palavra sobre o amor, sobre o compromisso, e Jesus começa a sarar Pedro. No dia que Jesus teve o primeiro contato com Pedro, Pedro teve o primeiro contato com Cristo, na primeira oportunidade, Jesus disse para Pedro naquele encontro: tu és Pedro, não, aliás, tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro. Jesus profetiza a transformação de Pedro, de Simão para Pedro. O que era Simão? Simão era um caniço, significava um caniço que podia ser tocado pelo vento para um lado ou outro. Era de fato o que Pedro era antes, né? Era um caniço, era um Simão. Mas ele disse: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro é pedra, é um fragmento de pedra, mas já é uma pedra consistente. Então o Senhor realmente diz que Pedro seria transformado. Com todos os seus reveses, Jesus tinha profetizado a sua transformação. E Pedro realmente foi transformado depois desse encontro com Jesus, e depois também do recebimento do Espírito Santo no Pentecostes. Pedro se tornou um homem muito corajoso, estava pronto a morrer realmente por Jesus, como de fato morreu. E Pedro é o tipo de todo ser humano que pode ter uma vontade fraca, mas pode ser tratado pelo Senhor, e sua vontade pode se fortalecer. Não vamos falar mais nada sobre a vontade, vamos para sentimento. Sentimento, tributo da alma, são emoções próprias do ser humano, tais como alegria, tristeza, saudade, solidão, amargura, ódio, contentamento, vazio, etc. Esta é uma das áreas mais necessitadas de fortalecimento. Por essa razão, a palavra de Deus faz o seguinte apelo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. A possibilidade então de, no meio cristão, e aqui está falando para crentes, né, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e do lugar da graça vem uma amargura. Então a graça de Deus é o antídoto, né? A graça de Deus é o favor imerecido de Deus, é o amor em ação. Então, se nós distanciarmos deste amor, se nós deixarmos de acreditar, de entender este amor, de vivenciar este amor, e acharmos que não, Deus não me ama nada, Deus não está preocupado comigo, isso é um perigo. Por quê? Porque a graça de Deus é uma realidade. Ela veio para os pecadores, veio para os fracos, mas não prive dela. Não fique com essa história não, essa mensagem negativa: Deus não me ama, Deus não está se lembrando de mim. Deus está, eu não compreendo porque eu estou passando por isso, mas eu creio no amor de Deus. Se o homem priva da graça de Deus, vem a amargura, e essa amargura pode contaminar muitos. A igreja pode trazer raízes de amargura em sua composição, devido à imaturidade espiritual. Paulo percebeu isso na igreja de Corinto. Não vamos ler porque não dá tempo, mas em 1 aos Coríntios capítulo 3, verso de 1 a 3, Paulo diz o seguinte: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, crianças em Cristo. Paulo diz: porque há entre vós dissensões, contendas. Olha que coisa tremenda, no meio de uma igreja cristã. E olha que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Isso prova que os dons espirituais não trabalham efetivamente no caráter. Os dons espirituais operam no serviço, sabe? Os dons espirituais são ferramentas extraordinariamente gloriosas, mas para servir, para pregar, para levar o evangelho, para fazer o evangelismo, para fazer a visita, não é propriamente para um trabalho de caráter. O trabalho no caráter do crente é mais profundo. Então eles tinham todos os dons, mas brigavam.
tinham competições até na oração, para ver quem falava mais tempo línguas estranhas, quem profetizava mais. Você pode imaginar isso no primeiro século? Tem gente que acha que a igreja do primeiro século, né? A igreja do primeiro século tinha esses absurdos, tinha esses problemas. Então Paulo disse o seguinte: é preciso de ter um trabalho mais profundo de Deus, mesmo que a igreja tenha tantos dons espirituais, mas talvez ainda não tenha um caráter suficientemente amadurecido. O que Deus quer para nós? Deus quer que sejamos transformados conforme a imagem do seu Filho. Olha o padrão de Deus aqui, em um só texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Haja em vós o mesmo sentimento. A palavra é mente. A palavra aqui é sentimento, é disposição mental. Jesus se armou de uma disposição mental de servo. Não é os outros que faz a gente ser servo, nós é que nos dispomos a ser servos. A verdadeira humildade não é quando as pessoas nos humilham. Não, isso escapa, né, da nosso controle. Às vezes o indivíduo está sendo humilhado, mas rangendo os dentes. Se eu pudesse, né, eu te matava agora. E depois lá na frente ele fui humilhado. Foi nada, ele estava cheio de ira e de raiva. A verdadeira humildade é aquela que você impõe para você, diz: eu vou servir, não importa o que aconteça, eu me armei do sentimento de servo, eu quero servir, né? Hoje um irmão falou uma coisa para mim muito correta. Ele falou, a gente conversando, ele falou: a gente precisava encontrar aqueles amigos antigos nossos, né? Eu falei: exatamente, eu também tenho saudade deles e tal. E alguns desses que nós estamos dizendo, simplesmente apartaram de nós e algumas vezes que alguém encontrou um deles, eles fizeram até questão de não contar o endereço. Aí o irmão falou assim: eu não quero nem saber. O irmão Elcio falou para mim: pastor Elcio, eu não quero nem saber, eu queria, se nós encontrarmos esses irmãos, eu vou atrás deles, mesmo que eles não quiserem me receber. Eu vou lá e chego lá, eu estou aqui. Se você não quiser deixar eu entrar, não deixa. Se você não quiser conversar comigo, não conversa. Mas eu queria dizer para você que eu sou seu amigo, eu estou aqui. Se você precisar de mim, conta comigo. E eu tenho boas lembranças de você, da nossa experiência cristã, de nossos tempos de juventude e tal. Eu falei: sim, você está certo. O João Ivo falou isso. Eu falei: João Ivo, você está certinho. Eu também penso assim. Se eu encontrar uns desses que nós estamos falando, nós vamos atrás deles então. Embora alguns a gente já ficou sabendo que não dá meu endereço para ninguém, não conta nem onde eu estou morando. Então nós vamos descobrir. Vamos chegar bater na porta. Se você quer deixar nós entrar, você deixa. Se não quiser, não deixa. Nós vamos falar tudo que nós pensamos aqui agora. Nós te amamos, nós gostamos demais de você, nós temos boa lembrança sua, e foi muito bom a gente ter convivido, e a gente não vai esquecer nunca. Agora, se você quiser precisar de mim, estou às ordens. Se quiser que a gente vá embora, nós vamos embora. Daqui uns dias nós voltamos de novo. Depois de confessarmos a Cristo, somos desafiados a prosseguir, porque a vida cristã é uma escalada que exige empenho e dedicação. Para galgarmos o topo do ideal cristão, temos que fazer duas coisas. Primeiro, temos que depender dos recursos divinos. Olha o que já está escrito na Bíblia a nosso respeito: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Glória a Deus. Deus está trabalhando na nossa vida e a obra dele vai ser completa. Está escrito. Nós vamos ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Segundo, façamos a nossa parte, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto o escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:14-16. Olha o equilíbrio da Bíblia. A mesma palavra de Deus que diz que é Deus quem nos santifica, diz que nós também devemos buscar a santificação. Então isso é o companheirismo, em que Deus trabalha na frente, faz a obra inteira, mas diz: compartilha, vai, dá um passo, né? Abre a boca aí, confessa a verdade,
da minha palavra, vai acreditando no que eu estou dizendo. E assim Deus nos convida a participar com Ele de cada etapa de nosso crescimento espiritual. Conclusão: Paulo acreditava na renovação espiritual diária. O próprio apóstolo vivenciou a experiência dessa busca. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, o alvo final e mais elevado da existência humana era a nossa união com Cristo, visto que os homens só podem ser perfeitos nele, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1:28. O caminho da maturidade é o caminho da sujeição a Cristo. Olha esse versículo. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Pergunta final. A pergunta é essa: tudo que há em mim já foi sujeito a Cristo? O alvo da plenitude cristã, da espiritualidade, é que tudo seja sujeito a Cristo, tudo seja colocado aos pés de Cristo. Que o Senhor Jesus possa estar agora olhando para essa pequena congregação e dizendo: aí não tem problema, tudo já está sujeito aos meus pés. Não tem ninguém aí rebeliando contra mim, não tem ninguém se levantando contra a minha palavra. Aí já está encaminhado, né? Aí já está o trabalho avançado da sujeição. Irmão, sujeitar a Cristo é honra para nós, é glória para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu mereces toda a nossa obediência, toda a nossa entrega, toda a nossa sujeição, porque nessa entrega estamos guardados, protegidos, seguros, transformados. É nessa entrega que o Senhor vai moldando nossa vida, aperfeiçoando tudo quanto o Senhor já começou em nós. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra está a garantia de que o Senhor vai completar esta obra até o dia de Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que alegremente se sujeitam a Ti, louvando e adorando o Teu nome como Senhor, como Salvador, como dono absoluto de nossas vidas. Te agradecemos muitíssimo, Senhor, pedindo a Tua bênção para cada irmão, que neste momento todos possam ser, Senhor, receptáculos, possam ser os objetos deste amor, desta graça, desta presença gloriosa do Espírito de Deus, da presença do Senhor. Isto oramos em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.